Olá, aluno do sexto ano. Olá a todos os estudantes que estão ligados no Se Liga na Educação, que também aprendem conosco, que os assuntos são muito interessantes e não tem tempo para aprender. É sempre tempo para aprender, certo? E hoje, então, eu, professora Rose Reis, com o componente Língua Portuguesa, fiz uma escolha, uma indagação para que nós possamos refletir e pensar em algo que toda hora e todo dia está perto de nós, que se chamam textos jornalísticos, e eu faço a seguinte pergunta: notícia ou reportagem? Ok? Então, o que nós vamos saber disso? Para esta aula, nós estamos desenvolvendo a competência ou a aquisição da seguinte habilidade: você ser capaz de produzir notícia impressa, tendo em vista as características do gênero, título ou manchete, um verbo no tempo presente, linha fina, lead, progressão dada pela ordem, essas coisas da notícia, certo? A importância dos fatos no uso de terceira pessoa, de palavras que indicam precisão e o estabelecimento adequado de coesão. Tudo isso por quê? Porque o texto é público, precisa de ser muito organizado, muito bem feito, e ele tem essas características que precisam ser obedecidas para que ele realmente tenha o caráter de notícia. Mas nós vamos mais além um pouco, porque como os textos são vários, aqueles que nós lemos e vimos, afinal de contas, quem é quem, qual é qual? Bom, eu hoje estou falando muito do jornal que costuma ser impresso, né? O jornal onde que você vê uma linha bem escura, bem garrafal, né? Que a gente diz que é manchete, e depois tem outros elementos que eu vou mostrar aqui. Esse jornal impresso, embora ele às vezes não fique tão presente na sua vida, mas ele existe, ele está na banca de jornal e ele tem muita coisa para a gente aprender, certo? Bem, aqui eu trouxe para vocês a réplica de uma notícia de um jornal de grande circulação. Essa réplica aqui que eu trouxe para vocês, essa imagem dessa notícia, ela é uma matéria de capa. O que significa isso? A notícia de matéria de capa, ela já traz todos os elementos que tem uma notícia convencional, que nós vamos entender que se chama o título principal e um título auxiliar, certo? O título principal, geralmente, ele é uma frase, a gente diz que é uma oração, né? É oracional. O que significa isso? Ele tem sempre verbo, né? Ele está sempre no presente, porque a intenção é de que você deseja ler a notícia. E a gente sempre deseja ler aquilo que está presente, que está atual. Então, ele vem também no presente. Então, a gente tem o título, também auxiliar, que ele vai dar algumas pistas do que essa notícia vai tratar, certo? Essa é uma observação que você fará. Mas, professora, para que eu preciso de saber, para que eu preciso de produzir notícia? Olha, estes textos estão presentes na nossa vida e, de uma maneira ou outra, são eles que conduzem a nossa sociedade, os rumos da nossa sociedade. São as notícias e informações que vão transformando a cultura, transformando o modo de vida, né? Reorganizando e reordenando a sociedade. Então, você, por mais que não tenha interesse, nós, escola, estamos sempre prontos para envolver você com esse processo de leitura, com esse processo de produção, para que você não perca o processo de envolvimento com o mundo. Tá? Então, vai chegar um momento que você mesmo vai se dispor, vai desejar e necessitar de estar ligado com esse tipo de leitura. E é na escola que a gente desenvolve esse hábito, certo? Muito bem. Eu também fiz um destaque aqui de algo muito interessante que às vezes a gente não sabe. Muitas vezes você mesmo passa por essa experiência, quando você começa a ler
uma notícia, pode ser uma notícia de seu interesse, de entretenimento, sobre jogos, qualquer coisa, ela vai ter sempre essa organização. Ela vai ter um título, ela vai ter um subtítulo e ela vai ter um lead. O que significa o lead? O lead vai ser um primeiro parágrafo que vai destacar coisas mais importantes que estão de fato na notícia. Olha que interessante. É por isso que as pessoas leem um pedacinho, passam o jornal. Leem um pedacinho, jogam o jornal para lá. Por quê? Porque, de repente, através do lead, ela já está contemplada, já se contentou com a informação. E nós temos feito isso muito instantaneamente. Lemos o primeiro parágrafo e já começamos a contar, falar para as pessoas o que a gente viu. Você viu, você leu, você viu o que aconteceu? Porque realmente este é o lugar onde que ele reúne tudo que vai ser detalhado depois, certo? Muito bem. Estes aspectos apontados nos trechos do texto são específicos do texto jornalístico do gênero notícia. Título principal, manchete, chamada, o auxiliar, como eu disse, o lead e, lógico, que vocês viram fotos e legendas. Legendas é sempre aquele texto explicando a foto, certo? Muito bem. Mas eu hoje queria também fazer uma indagação para vocês, que é algo que a gente está tendo escasso, tem muito na nossa vida, tem muito disponível na internet, mas que nós não temos tido acesso da informação do que significa e também não temos mais visto em revistas, porque as revistas também estão muito escassas, a revista impressa na nossa vida, né? Tudo tem passado pelo online, mas não perdeu a característica do impresso. Ela resguarda as mesmas características. Então, eu vou falar com vocês da reportagem. Este gênero se caracteriza por relatar detalhadamente fatos ou acontecimentos, o que faz a diferença de notícia. Trata o assunto noticiado com mais profundidade, sendo mais planejada para cumprir sua função. E assim como a notícia, por meio da escolha de palavras, da seleção de informações e da inserção de depoimentos, o ponto de vista do jornalista sobre o fato apresentado pode ser percebido pelo leitor. Então, vamos explicar isso que eu estou dizendo. Tanto a notícia quanto a reportagem têm algumas semelhanças, mas a reportagem, ela sempre vem acolhida, ou ela recolheu muitas informações que foram noticiadas, ou que é uma notícia também muito bombástica, e que a reportagem, então, dá mais atenção a essa notícia e busca mais dados sobre essa notícia, reúne mais dados sobre ela. O que é reunir mais dados? Ir direto para um personagem ou alguma pessoa que teve impacto naquela notícia para saber em loco com ela, né? Corpo a corpo, mais sobre aquilo que foi noticiado, mais imagens, mais coisas, inclusive do passado, que interferiram para aquela notícia ocorrer. Então, a reportagem, ela aprofunda, ela detalha, ela traz mais dados do que o fato que foi publicado. E, geralmente, nós temos uma tradição de revistas que são só para reportagens. Então, notícias que as pessoas já viram durante a semana, chega no final de semana, a revista traz aquela informação muito mais recheada de dados. Como ela está muito cheia de mais dados do que quando ela passou pelo jornal, ou falado, ou escrito, a reportagem, então, enriquece mais essa notícia e traz mais coisas que a gente não teve acesso. Essa é a função da reportagem. Publicada tal como as notícias nos jornais e revistas impressos, reportagens fazem parte também de programas de rádio, televisão, podcast, ocupando até um programa inteiro. Na mídia digital, a reportagem também aborda em detalhes assuntos de interesse coletivo, enriquecido com entrevistas que acabam apresentando visões e experiências pessoais sobre o fato exposto. É interessante colocar isso para vocês, que nas aulas anteriores nós temos
refletido sobre a imparcialidade ou a neutralidade do jornalista. A notícia, quando a gente define notícia, define como um relato neutro, que o relator não tem nenhuma interferência nela. Mas nós já conversamos que essa neutralidade e essa imparcialidade, ela às vezes fica subentendida com as palavras que esse jornalista escolheu ou com os recursos que ele escolheu. Na reportagem, isso fica muito mais evidente, porque as informações e os recursos que a reportagem traz evidencia muito mais, às vezes, até que lado, talvez um lado que a reportagem tem a respeito daquele fato que ela está alardeando através da reportagem. Que a reportagem alardeia mais o fato, né? Ela cresce mais o fato em termos de informação. Muito bem. O jornal segue mais ou menos a linha das revistas. A reportagem sempre foi muito exclusividade de revistas, mas os jornais foram crescendo e, à medida que eles foram crescendo, eles foram ampliando cadernos. E os cadernos, que a gente chama também de seções, cadernos, eles trazem reportagens de notícias que foram recorrentes durante um mês. Então, eu trouxe aqui uma reportagem. E aí, geralmente, o caderno faz tipo uma capa de revista também, para a gente saber que naquele caderno vai tratar só daquele assunto, principalmente, que foi notícia a semana toda. É uma coisa que nós estamos vivendo, por exemplo. A reportagem aqui tem a fotografia de dois dançarinos ucranianos que fazendo uma performance, né? E o título da reportagem é Ponto de Fuga. Então, esse título, Ponto de Fuga, chama a atenção e chama a atenção também as imagens. E também chama a atenção pelo caderno que ele foi colocado, que é o caderno, esse caderno desse jornal, ele é muito específico de cultura. E o que Ponto de Fuga, Guerra na Ucrânia, está fazendo dentro do caderno de cultura? Porque ele vai tratar de uma questão específica do que está acontecendo com a cultura no país que está em guerra. Então, aqui a gente tem, a reportagem começa, mostra mais imagem e ela deixa de ser notícia porque ela perde a característica de notícia e passa a ter subtítulos, por exemplo, passa a ter mais títulos e subtítulos, e ela vai repassando e ultrapassa o lugar da notícia. O lugar da notícia sempre é meia página, ou uma página, ou a capa, né, a matéria de capa, e a reportagem fica reservada para um caderno. É nisso que ela faz a diferença, certo? Parece até revista. Muito bem. Para você desenvolver essa habilidade de construção, também vou sugerir que na sua sala de aula você possa fazer um movimento para aprender a lidar com esta pauta de trabalho. Na redação de notícias, de reportagens, eles costumam dizer pauta. Pauta vai ser todos os movimentos, vão ser todos os movimentos que os jornalistas farão para a reportagem ficar pronta. Que tal a gente fazer isso também na escola para ter essa experiência? Vivemos cercados de tecnologia e temos acesso a informações de forma instantânea, mas muitas vezes os conteúdos são condensados quando não são muito confiáveis. Por isso, não perco contato com jornais e revistas. Estes suportes são essenciais para a nossa formação leitora. Estou aqui reforçando o que eu disse, porque todos os veículos de educação têm nos orientado e têm falado para vocês que a internet tem todos os seus benefícios, mas que às vezes as coisas são condensadas, são muito suprimidas e a gente tem informações às vezes não tão claras e não tão completas. E a gente está vendo o efeito disso com o evento da fake news, porque a gente passa informações que podem até ter
verdades nela, mas tem inconsistências que tiram a veracidade dela. Então, é por isso que é importante a gente ter o contato, muitas vezes, com o jornal impresso, porque é uma coisa que a gente percebe de que aqui está como documentado, né? E a gente pode se formar melhor como leitor, com certeza. Pode acreditar na nossa fala, que temos muita experiência com a utilização desse suporte. Ler boas reportagens é um meio excelente para ficar bem informado. Os jornais da atualidade trazem uma linguagem acessível com recursos gráficos atraentes. Que tal uma busca de reportagens sobre assuntos que interessam a você e a sua turma na sala de aula? É essa a minha proposta. Que tal? Vamos fazer aí um apanhado de jornais? Vamos fazer esse movimento, né? Comece sua empreitada compartilhando a ideia com seu professor. Inclua também o professor de outras disciplinas, história, ciências, geografia, artes. Afinal, o jornal, que é organizado em seções, possui temas de interesse para trocar ideias em todos os assuntos. Folheie com sua turma jornais inteiros, não recorte. Eu chamo muita atenção para isso do recorte, porque você perde dados do jornal que contemplam a direção do jornal, as condições do jornal, a qualidade da informação, certo? A perigrafia do jornal sempre contribui para o todo das informações. Explorem a primeira página do jornal. Observem datas, sessões, organizem-se para leituras em voz alta, vejam as fotos, diagramas, tabelas, gráficos, mapas e outros recursos de apoio à compreensão dos fatos informados. Façam comentários, opinem, argumentem. Olha que aula boa, todo mundo com jornal, hein? Vai ser muito bacana isso, não é verdade? Quem investigar a presença, ouse investigar a presença de reportagem. Tentem identificar sobre quais fatos anteriores informados pelo jornal desencadearam a elaboração da reportagem. Simulem na sala de aula um estúdio de redação. Criem uma pauta, a orientação que os jornalistas recebem para elaborar uma notícia ou reportagem. A pauta reúne informações como a extensão do tema, o título ou manchete, que será definido, a linha fina, o lead, que é o primeiro parágrafo, né? Como eu disse anteriormente, que tem a finalidade, né, de atrair o leitor. Então, o que nós estamos orientando vocês aqui? Tentem fazer esse trabalho, inclusive de fazer um trabalho investigativo. Se encontrar alguma reportagem, ela nasceu de onde? De onde que ela veio? Por que essa reportagem tornou-se reportagem? Que fatos que desencadearam a criação dessa reportagem? E vão fazer esse trabalho na sala de aula também, que vai ser bastante interessante, certo? Então, hoje, gente, nós temos esse trabalho. Vocês aprenderam como organiza a notícia impressa e como organiza a reportagem. Estes gêneros jornalísticos têm alguns aspectos semelhantes e também as suas peculiaridades para as suas funcionalidades. Em ambos poderá ser perceptível o ponto de vista do jornalista, a depender da escolha de palavras, da seleção de informações e da inserção de depoimentos do fato apresentado. Certo? Então, nós temos aí uma referência que você pode procurar, Gênero Notícia, que está no site do Brasil Escola. E a Folha de São Paulo, às vezes, né, você pode estar disponibilizando, vendo a Folha de São Paulo online e também disponível, às vezes, na escola, por assinatura, ou então outros jornais de grande circulação, tá? Eu fiquei muito satisfeita de passar essas dicas para vocês e espero que vocês adotem isso nas aulas. Qualquer coisa, tira dúvidas para a gente responder. Um abraço e até lá!